agora, pessoal, vamos lá fazer a nossa revisão dessa aula super bacana que foi a aula sobre compostos inorgânicos e nós começamos a falar sobre uma das funções mais importantes que são os ácidos. Vamos lá para a gente revisar? Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando de uma das funções mais importantes, que são os ácidos, e de acordo com o conceito que nós temos, o termo usado como ácido, ele veio lá do século 17. Acreditava-se, gente, que as moléculas, ou seja, as menores partes que compõem os ácidos, apresentavam cantos afiados ou projeções, assim como espinhos. Isso porque quando você pega, por exemplo, o limão e espreme ali na boca, ele dá aquela sensação, é até difícil de descrever, mas você já deve estar aí sentindo a sua bochecha meio que travar, meio que querer salivar. Essa sensação, antigamente acreditava-se que era porque as moléculas dessas substâncias tinham uma estrutura diferente. Depois de um tempo, os ácidos eles começaram a ser conhecidos como uma classe de compostos que, em solução aquosa, o que significa? Em meio aquoso, ou seja, em meio à água, eles exibem algumas propriedades. Tem o sabor azedo, tem a habilidade de mudar de cor alguns corantes naturais, e aí vocês viram os indicadores, né? Eles reagem com certos metais, reagem com bases para formar sal e água, que a gente chama de reação de neutralização. Quando quer se neutralizar um ácido, utiliza-se uma base. Quando quer neutralizar uma base, utiliza-se um ácido. Tem muitas pessoas que têm a ideia errônea de que somente os ácidos são corrosivos. Galerinha, nós temos bases que vocês vão conhecer na nossa próxima aula, né? Que são bases fortes e que elas podem corroer matéria orgânica tanto quanto um ácido. Então tem que ter muita atenção nesses pontos. O que nós vimos também? Os indicadores, são substâncias que apresentam uma determinada coloração que vai variar quando se está em meio ácido ou em meio básico. E aí a gente trouxe a fenolftaleína e o tornassol, que são alguns exemplos desses indicadores. Essas substâncias, quando estão em contato com ácidos ou com bases, apresentam coloração diferente que nos ajuda a indicar se aquela substância ou se aquele meio é um meio ácido ou um meio básico. Por isso, indicadores ácido-base. Então, em meio ácido, a fenolftaleína ela não tem cor, ela fica incolor, enquanto o tornassol fica vermelho. Em meio básico, a fenolftaleína fica com uma cor rosada que vai ficando mais intensa de acordo com o pH, enquanto o tornassol fica azul. E aí a gente tem aqui a escala de pH que vai lá de 0 a 14. Quanto menor o número dessa escala, mais ácida vai ser a substância. Quanto maior o pH, mais básica é as substâncias. E quando nós temos ali um pH em torno de 7, nós temos as soluções que nem são básicas nem ácidas, são as soluções neutras. Essa coloração aqui, pessoal, ela vai variar de intensidade de acordo com a acidez. Quanto mais ácida essa intensidade de coloração vai ficando cada vez mais forte. A mesma coisa para as soluções básicas. Elas vão mudando de intensidade de acordo com o grau de basicidade, ou seja, de acordo com a variação da quantidade de H+ para os ácidos e OH- para as bases. E agora você vai lá na sua atividade, vai praticar e depois volta aqui para a gente fazer a correção dessas atividades juntos, tá bom? Boa sorte aí para vocês! E aí, galera, vocês observaram que durante as aulas, né, durante essa aula, ponto 1 e a ponto 2, alguns tópicos básicos foram abordados. O conceito do que é o ácido, né? Aí vocês viram que a presença do H+ é o que vai fazer toda a diferença
para a distinção de uma substância ácida e a diferenciação de uma básica. E vocês viram também a importância de substâncias que são ditas como indicadores. A nossa atividade, ela envolve um pouco desses conceitos. Então, se você teve alguma dúvida, não tem problema, porque a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvida. Então, vamos lá para a nossa questão de número 1. Na questão de número 1 diz o seguinte: constatou-se que uma amostra de suco de laranja possui um pH igual a 4. Lembra lá da escala, né? A escala de pH, ela vai de 0 a 14. Digamos que aqui é o meio, pH 7, nós temos substâncias neutras. Abaixo de 7, nós temos substâncias ácidas e acima de 7, nós temos substâncias básicas, certo? Aqui o pH do suco de laranja deu em torno de 4. As concentrações de H+ e OH- no suco são, respectivamente, se nós temos o nosso pH em torno de 4, o que acontece? Ele vai estar variando de 0 a 14. Ele deu mais ou menos aqui, o pH igual a 4. Quando a gente vai falar da concentração, é como se eu soubesse, bom, se o pH aqui é igual a 4, o pOH, que é a concentração de OH-, vai ser igual a 14 menos os 4. Então, nosso pOH aqui vai ser igual a 10. Quando a gente trabalha na concentração com a base, né, base 10 e o exponencial, esse aqui vai ser o exponencial do teu ácido. E esse o exponencial da tua base. Então, olhando nas alternativas, nós só temos uma que trabalha o expoente -4 e o -10, que é a alternativa B. Ela vai ser a nossa alternativa correta. Ai, professora, a senhora fez assim num resumo, eu não consegui entender. Então, vamos aqui no passo a passo? Olha lá. O suco de laranja tem um pH igual a 4. Isso está dito lá no enunciado. E ele não quer o pOH, ele quer que você determine as concentrações dos íons H+ e dos íons OH-. Ele quer as concentrações. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar a nossa concentração, ela nada mais é do que o nosso pH no expoente aqui, com o sinal negativo, de um modo bem simples, para você não esquecer. Então, se eu tenho lá um pH igual a 5 de uma substância ácida e eu quero a concentração de H+ para essa substância, vai ser o quê? Vai ser 10 elevado a -5, beleza? E aí, o que nós vamos fazer? Agora que eu já sei a concentração do H+, eu preciso encontrar a concentração do OH-. Então, a concentração do nosso OH+, eu vou trabalhar utilizando aqui a concentração que eu já conheço. Então, aqui, vai ficar H+ vezes OH- igual a 10 elevado a -14. Por que -14? Porque é a variação máxima do pH, de 0 a 14. Eu já sei a concentração do nosso H+, que é 10 elevado a -4. Não sei a concentração do OH-, mas sei que tudo isso tem que dar igual a -14. Então, coloque em evidência. Letra para um lado, número para o outro. Essa é a minha variável. Então, ele vai permanecer desse lado. E esse cara aqui vai passar, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, organizando, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a nossa base elevada a -4, dividido por 10 a -14, que dá o quê? Nesse ponto, quando a gente vai fazer a divisão, a gente repete a base, galerinha, e nesse caso aqui, vai trabalhar com a soma, né, com a subtração dos nossos expoentes. E aí, a subtração você tem que respeitar os sinais, né? Quando você for fazer o cálculo, você vai ter que vai ser 10 elevado a -10. Esse é o cálculo. Ou você pode fazer
só simplesmente utilizando essa regrinha que é mais simples e vai encontrar o mesmo resultado, que é a letra B. Na nossa segunda questão, nós temos um Se Liga no Enem. A gente trouxe aí uma questão do Enem que caiu há um tempo atrás e fala o seguinte: as informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. E aí ele traz aqui a composição química provável em miligramas por litro e as características físico-químicas dessa água. Então, você vai observar o pH a 25 graus Celsius, ele está dando aqui como 10, a temperatura da água na fonte 24 graus Celsius, condutividade elétrica menos 4,4 vezes 10 a menos 4, e essas são as informações. E aí vem aqui, ó, indicadores ácido, base, são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH. A gente viu que tem substância que se o pH for ácido fica numa coloração e se for básico fica em outra, né? Então eles vão variando conforme, né, eles vão apresentando cores diferentes conforme o pH da solução. O quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam na temperatura de 25 graus Celsius. Então ele deu o indicador azul bromotimol, e aí quando o pH, isso na temperatura de 25 graus Celsius, nós vamos ter a coloração amarela e azul, de acordo com a variação, quando o pH é menor que 6 e aqui maior que 6. O vermelho de metila, que é outro indicador. Aí você tem a cor vermelha no pH que for menor que 4,8 e amarelo em pH maior que 6. Fenolftaleína, incolor para o pH menor que 8,2 e vermelho para o pH maior que 10. E o alaranjado de metila, vermelho para o pH menor que 3,2 e amarelo para o pH maior que 4,4. Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, daquela água lá, e encheu com água da torneira, que tem um pH entre 6,5 e 7,5, para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada a temperatura de 25 graus Celsius, gotas de... E aí ele quer que você diga qual destes indicadores pode ser utilizado para definir, para identificar a fraude que ocorreu nessa água. Observe que o pH que a gente tem é de 6,5 e 7,5. E aí, quando você for observar, você tem que ver os pHs que estão próximo dessa variação. Por exemplo, o vermelho de metila, para indicar ácido básico, olha que os valores de pH são inferiores à da água fraudada. A água fraudada é de 6,5, a dislexia, e 7,5, né? Então aqui, ó, tá muito abaixo. Qual fica próximo? Ó, outro que não serve pra gente, o alaranjado de metila, ó, também tá bem abaixo. Então a gente não teria uma variação de coloração efetiva. Aqui, quem tá bem próximo? O azul de bromotimol, ó, 6 e 7,6, tá bem próximo. E a fenolftaleína, 8,2 e 10, né, a variação do pH. Então, a nossa alternativa mais próxima e mais correta para identificar essa fraude é a letra A afirmativa A. Isso porque a nossa água lá da garrafa, ela tem um pH que é maior, né, no caso, que 8,2, né? Vocês viram lá no rótulo da garrafa, o pH dela é bem mais elevado. Então, aqui, os pHs de fraude, como eles estão entre essa faixa, os indicadores que mudam dentro dessa faixa são os mais indicados. Por isso, o azul de bromotimol e a fenolftaleína. Então, a afirmativa correta para a nossa questão é a letra A. O rótulo da água mineral informa o pH
a 25 graus Celsius igual a 10. Então, se a gente for observar, é uma diferença grande, porque lá no enunciado, a nossa água de torneira tem um pH em volta de 6,5 e 7,5. Assim, se a gente adicionar algumas gotas de azul bromotimol, a água da torneira vai ficar com um tom próximo do amarelo, pois o seu pH está próximo de 6, da água da torneira, tá, gente? Se fosse a água mineral, o indicador ficaria azul, porque seria maior que 7,6, que é aqui, ó. Da água da torneira não era 10? Então, se fosse a água da torneira, a água mineral não era 10? Então, se fosse a água mineral, como é um pH maior que 7,6, ele teria que ficar azul, mas ele vai ficar num tom amarelado porque o pH é próximo de 6. Já para a fenolftaleína, o que nós temos? Ó, se fosse água mineral tal, a gente viu que ficaria azul. Se colocássemos a fenolftaleína na água da torneira, ela ficaria incolor, pois o pH é menor que 8,2. Já se fosse a água mineral, ela ia ficar avermelhada, porque o pH é superior a 10. Por isso que esses dois indicadores são os mais corretos para identificar essa fraude. E a nossa terceira questão, uma questão de 2011, diz o seguinte: em 1872, Robert Andrews Smith criou o termo chuva ácida. Vocês já devem ter ouvido esse termo, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após o que? A Revolução Industrial, onde a gente começa um processo mais intenso de poluição do ar atmosférico. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, da camada da atmosfera, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reações em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta um pH igual a 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando sequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, que é a chuva ácida, onde a gente tem pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência, ó, ele trouxe o que é a chuva ácida, falou quais são os agentes, e aí ele quer saber qual a consequência dessa chuva ácida. Na letra A fala: corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação de lagos. B, diminuição do aquecimento global, já vai duvidando, viu? Já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. C, destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. D, enchentes, olha só, cuidado, viu, gente? Enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. O curto prazo faz muita diferença numa frase. Letra E, degradação da terra nas regiões semiáridas localizadas, em sua maioria, no nordeste do nosso país. Qual é a principal consequência desse fenômeno? Gente, a corrosão de metais, de pinturas, monumentos históricos, que são materiais que ficam expostos, e a destruição da cobertura vegetal, assim como a acidificação dos lagos. Essa é a principal consequência. Os ácidos presentes na atmosfera, gerado pela emissão de gases tóxicos, se precipitam com chuvas ácidas, atingindo os monumentos das cidades, as vegetações e as áreas de rios e lagos, o que aumenta, gastos públicos com manutenção de estátuas e despoluições de recursos hídricos. Então a gente tem aí
vários tipos de consequências que podem ocorrer devido ao acúmulo de poluentes na nossa atmosfera. Lembrando que a chuva ácida não vai limpar os poluentes que estão lá, não, até porque a emissão ela é uma coisa constante. No mais, galerinha, a gente fica por aqui nesse primeiro momento da aula sobre ácido, mas a gente tem mais aula pela frente, então fique ligadinho com a gente.